Graça e paz, queridos. É bom estarmos novamente juntos e agora para meditarmos na palavra de Deus. Diante desse momento que tudo aponta no mundo inteiro para tristezas, nós como cristãos, como crentes, devemos ver o que a palavra do Senhor nos coloca. Será se é assim que devemos viver? Decaídos, tristes, mal-humorados, com esses momentos de confinamentos em casas, o que a palavra do Senhor nos diz? Pensando exatamente no oposto a isto, a essa situação que estamos vivendo, nós vamos ler lá em Cantares, capítulo 1, versículo 4b. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, nós pedimos que a graça do Senhor possa agora nos falar ao coração, diante, Senhor Deus, de situações de tristeza, mas o que o Senhor deseja de nós neste momento? Pedimos a sua bênção assim, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós meditarmos, vamos ouvir um cântico ao nosso Deus. Deus é bom, sim, Deus é bom demais. As angústias e aflições me completam. Meu coração palpitou de alegria e de paz, porque Deus é bom, aleluia, Deus é bom demais. Ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Quando estou a envelhecer, Ele vem e socorrer, com sua mão me segura e me dá consolo e paz, porque Deus é bom, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Spurgeon, ele disse assim: não abriremos os portões do ano, e eu quero parafrasear e dizer, não abriremos os portões do dia, dos meses, para as dores, para as dolorosas notas da cítara, mas para a doce melodia da harpa e aos altos sons dos símbolos de alegria. É verdade. Nós não devemos abrir os nossos dias com as dores das notas mais altas que nos dói o ouvido, mas devemos abrir os nossos dias com a doce melodia da harpa. E pensando nessa doce melodia da harpa, o que a palavra do Senhor quer nos falar? Quer nos falar de alegria, queridos. O Salmo 95:1 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos
o rochedo da nossa salvação. Cantemos ao Senhor com júbilo, em qualquer momento, em qualquer momento. Não importa as circunstâncias, nós devemos louvar a Deus de todo o nosso coração. Me lembro de uma ilustração de um homem que estava leproso e ele estava no hospital e ali ele recebeu uma carta de um amigo perguntando como é que ele estava. E ele disse que o sonho da vida dele, respondendo à carta, o sonho da vida dele era exatamente estar num campo missionário, era pregar o evangelho, era fazer a obra de Deus. Mas infelizmente ele foi acometido de uma lepra e agora estava nesse quarto de hospital. E nesse quarto de hospital ele estava agora sem partes da mão, sem partes do corpo, das orelhas e outras partes também devido à lepra. Mas aí no final ele disse para a pessoa que havia perguntado como é que ele estava. Ele disse assim: como eu estou? Eu sinto uma presença gloriosa de Deus nesse quarto. E se eu tivesse voz, eu louvaria, louvaria e louvaria o Senhor sem jamais parar de louvá-lo. Veja, numa situação de dor, numa situação de angústia, ele propôs louvar a Deus. Eu pergunto, por que devemos nos alegrar? Porque diante de situações tão difíceis, nós devemos nos alegrar. Primeiro, queridos, nós somos fiéis e escolhidos de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Exatamente isso, queridos. Nós alcançamos misericórdia de Deus. Nós não éramos povo de Deus. E Deus nos escolheu para sermos o quê? Nação santa de Deus. Para sermos sacerdócios reais do nosso Deus. Para sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso que não importam as circunstâncias que estamos vivendo, nós somos um povo escolhido de Deus. Deus te escolheu. Você é propriedade de Deus. Você é uma nação santa, faz parte da nação santa de Israel. Deus te deu a possibilidade em Cristo Jesus de ser um povo de Deus. Que maravilha, queridos! Nós somos raça eleita. Deus te elegeu, Deus te escolheu. E é por isso que nós devemos nos alegrar, porque Deus nos escolheu e nós devemos ser fiéis àquele que nos escolheu, nos alegrando nele, para a glória dele. Mas em segundo lugar, nós devemos também nos alegrarmos, porque, irmãos, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar em Deus. Você pode confiar em Deus mesmo nos momentos das adversidades. O Salmo 64, versículo 10 diz: o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de coração reto, todos se gloriam. Que maravilha! O justo, você que foi justificado através da morte do Senhor Jesus Cristo, se alegre no Senhor. Por quê? Porque você pode confiar nele. Nele confia. Os de reto coração. Nele confia. Nós podemos confiar no momento das adversidades. E quando você confia no Senhor nos momentos da adversidade, a paz de Cristo enche seu coração. Deus vai ouvir as nossas orações. Deus vai fazer o melhor para as nossas vidas. Creia nisto. Deus fará o melhor. É por isso que você deve se alegrar. Porque confiando em Deus,
nós temos os resultados. Faça uma análise na sua vida. Se diante da confiança de Deus, Deus não tem te abençoado. Quantas pessoas no nosso meio já adoeceram e Deus os abençoou? Quantas pessoas têm passado por dificuldade e Deus tem abençoado estas pessoas? Por isso a nossa confiança em Deus não nos traz um poço de tristeza, mas nos traz um poço de alegria, cheio de águas transbordantes que vem da graça de Deus. Em segundo lugar, nós devemos nos alegrarmos no Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor. Mas em terceiro lugar, queridos, lembre-se daquela passagem, quando Moisés estava no deserto, e eles chegaram diante de fontes de águas amargas em Mara. Naquele momento que eles chegaram diante daquelas fontes amargas, Moisés tocou com o seu cajado nessas águas, e essas águas o quê? Ficaram doces. Vamos dizer assim, nós temos o cajado de Moisés. Deus, através de nós, pode fazer com que as coisas amargas se tornem em doces. É isso que Deus faz. Deus é capaz de transformar as amarguras que nós, por acaso, estejamos passando em coisas doces. Agora, querido, isso vai depender da sua fé em Deus. Se você só está vendo amarguras e não descansa no Senhor, vai continuar as águas ficando amargas. Mas se você confia no Senhor, essas águas são transformadas em águas doces. Creia nisto, creia, confie, porque você tem o cajado de Moisés. E o cajado de Moisés é uma figura da fé em Deus. Quando nós cremos em Deus, as coisas podem serem transformadas. Creia nisso. Mas em quarto lugar, e eu já tenho falado sobre isso, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o que existe dentro do templo do Espírito Santo de Deus, irmãos? Quando nós vamos para o templo, nós louvamos a Deus, nós nos alegramos em Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos confraternizamos. Sei que todos nós estamos tendo saudade disto. Já vi algumas pessoas falando que está tendo saudade de estar na casa de Deus. Então a casa de Deus representa o quê? Alegria, louvor, adoração. E você é o quê? É o templo onde Deus habita. Lembre de 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós somos de Deus agora, queridos. E nós somos o quê? O santuário do Espírito Santo. Uma certa vez alguém disse que nós somos uma catedral ambulante. E é verdade. E eu pergunto, dentro do templo que é você, deve haver tristeza? Ou deve haver alegria? Esses momentos Deus está tentando nos ensinar isso, irmãos. Que nós somos um templo do Espírito Santo de Deus. Então louve a Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de olhar para as coisas ruins. Alegre-se no Senhor. E por último, queridos, por que nós devemos nos alegrar? Nós já vimos primeiro que nós devemos nos alegrar porque somos escolhidos de Deus, nós devemos nos alegrar porque nós podemos confiar em Deus, nós podemos nos alegrar porque nós temos o cajado de Moisés, nós podemos nos alegrar porque somos o templo do Espírito Santo, mas nós podemos também nos alegrar porque um dia, queridos, nós vamos
nos tornar o coral lá diante do trono de Deus, o coral universal de manifestações de alegria e louvores para Deus. Lá em Apocalipse 19:1, depois de todos os selos, as pragas, os anjos tocando as trombetas, e aí João vê lá nos céus uma multidão numerosa. Aí ele diz assim, Apocalipse 19:1, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Haverá um coral em uma única voz, louvando a Deus, dizendo aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Se alegre, porque você faz parte do maior coral do universo. Talvez hoje você não faça parte de algum coral. Às vezes, eu não canto direito, eu não sou escolhido porque minha voz não é tão boa. Não se entristeça por causa disto, mas se alegre porque você é membro do coral celestial de Deus. E quando sairmos dessa terra, formos arrebatados ou formos ressuscitados, vamos compor o maior coral de alegria, de louvor, de glória a Deus. Por isso se alegre, não olhe para as circunstâncias do presente, mas olhe para aquilo que você será, um corista dos céus, do maior coral do universo. Bom, queridos, eu gostaria de concluir pensando no seguinte. Lá em Filipenses, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava preso. E lá nessa carta, então ele escreve dizendo assim, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou seja, se Paulo estava frutificando, ele estava pensando em ir para os céus, mas ele disse, qual que é o melhor? Pregar a palavra de Deus, nos alegrar na palavra de Deus, ou ir para os céus? É claro, Paulo pensou assim aos dois, mas enquanto eu estou nessa terra, eu vou pregar a palavra de Deus. E nesses momentos mais difíceis que Paulo estava passando preso, ele revela na carta de Filipenses a alegria. É interessante. De momentos tristes na cadeia, ele fala de alegria. A palavra do Senhor nos diz que ele termina lá o livro de Filipenses, Filipenses 4, de 4 a 7, falando de alegria. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Como uma pessoa prisioneira que deveria estar lá moribunda, triste da vida, é capaz de falar de alegria? Como? É porque ele sentia a alegria do Senhor na vida dele. E ele fala sobre isso. Por isso que ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E um pouquinho mais à frente, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que ele pede para alegrar? Porque ele tinha certeza que Deus podia tirar a ansiedade do coração. Por isso ele fala, não ande ansioso, ore, fale com Deus, coloque as suas petições. É isso, irmãos. Diante das coisas que nos angustiam, a gente coloca diante do Senhor. E o restante, vamos nos alegrar no Senhor. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe e se alegre no Senhor.
Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não deixe que essa onda de tristeza possa invadir o nosso coração, que nós possamos olhar pelos benefícios do Senhor. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós somos templo do Espírito Santo, nós podemos confiar no Senhor, nós temos o cajado de Moisés, a fé, para tornar as águas amargas em águas doces. Nós temos o Senhor nas nossas vidas, louvado seja o teu nome. E um dia vamos compor um coral celestial que vai ser só alegria santa. E que a alegria santa do Senhor esteja nas nossas vidas agora. Levante, Senhor Deus, o rosto de cada um. Levante, Senhor Deus, para contemplar a sua glória. E que possa dizer como Paulo, que realmente, Senhor Deus, devemos nos alegrar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus o abençoe. Vamos ouvir mais um cântico. E tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana. Um grande abraço. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Deus é o nosso Pai.